Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Fotos de Padaria. Este quem vos fala é Pedro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a avaliação, o ensino e o planejamento, beleza, pessoal? O que é avaliar, o que é ensinar e o que é planejar. A gente vai tocar nestes pontos, um por um, e nesta ordem. Primeiro a avaliação, depois o ensino e, por último, o planejamento. Por que eu escolhi esta ordem? Se você vê por lógica, na minha lógica, a avaliação ela tem que vir primeiro. Beleza? Porque o professor primeiro, em relação ao aluno, ele primeiro tem que avaliá-lo. Ele olha para o aluno e vê do que precisa. Segundamente, ele precisa ensinar. Ele avaliou, ele sabe as necessidades do aluno. Ele tem que ensinar isso ao aluno. E como ele vai ensinar? Através do planejamento, beleza? Mas antes de tudo, ele tem que saber o ensino. E pode observar, os três estão interligados. Então, não que alteraria muito, mas os três eles têm que estar sempre em conexão, beleza, pessoal? Não adianta você ter um sem ter o outro. Isso não vai lhe fornecer bons resultados na hora de você passar seu conhecimento para seus alunos, correto? Prosseguindo, o que seria avaliação, beleza? Muitas pessoas acham que a avaliação é o quê? Vou fazer uma prova e vou dar uma nota. Pronto, avaliei meu aluno. Isso não se dá muito bem hoje, porque existem várias formas e várias classes. Nem todo aluno pode ser avaliado da mesma forma, correto? Vamos só observar assim. Vamos pensar que o aluno é um relógio e está numa prateleira. Você está querendo comprar um relógio, beleza? Na hora de comprar o relógio, você vai avaliar se ele é bom ou não. Se ele for bom, você avalia ele como bom, sem questionamentos, compra. Se ele for um relógio ruim, você avaliou e viu que falta algumas coisas nele. Você não compra. O aluno é diferente. Você viu que falta alguma coisa nele, falta algumas necessidades. Cara, você vai ajudar esse aluno. Você entendeu qual a necessidade dele. E para avaliar, a gente não precisa ter para avaliar, é necessário que não podemos avaliar toda uma classe como unidade. A gente tem que avaliar um por um. Cada aluno é uma unidade importante para ser avaliado, correto, pessoal? Eu não posso pegar um outro relógio, beleza? Olhar aqui e dizer, tudo bom, beleza? Não posso. Tenho que avaliar um por um. Tá tranquilo? E a gente vai falar isso ainda na educação. Quais os benefícios de avaliar um aluno, né? Os benefícios talvez estivessem tanto na cara. Desenvolvimento do corpo estudantil, né? E além de eu ajudar o aluno, um dos principais benefícios que devem ser pontuados antes destes três é o seguinte: quando você avalia o aluno de uma boa maneira, não só você, mas ele percebe as necessidades que ele precisa. Então, os pontos que ele tem que tocar para melhorar o seu desenvolvimento. Beleza, pessoal? E agora eu vou destacar três para vocês. O desenvolvimento do corpo estudantil. Com os diversos tipos de avaliação, é possível entender como está o desenvolvimento de cada aluno. Conseguimos, assim, focar no que é necessário para fazer com que os estudantes melhorem sempre e se aperfeiçoem. Sempre se aperfeiçoem na qualidade do IES. Eu não vou falar essa sigla, mas é um ensino, eu não vou falar muito, IES é o Instituição de Ensino Superior. Professores, forma professores, beleza, pessoal? O segundo ponto, a identificação de problemas e necessidades. Este, como eu mostrei, acabei de falar a vocês no começo, ele vai não só mostrar você, professor, mas também ao aluno, quais são as suas necessidades e os problemas que ele tem. Correto? Terceiro ponto, ele precisa formar melhores profissionais. Os benefícios de
a avaliação, eles têm que ser ainda mais rigorosos no ensino superior, porque ele tem que formar bons professores para formar bons alunos, beleza? Então, essa avaliação no ensino superior é bastante importante. Tem que ser uma avaliação bem completa, mais rigorosa e visando a beira da perfeição. Beleza, pessoal? E agora eu vou falar a vocês agora sobre os tipos de avaliação. Tranquilo? Prosseguindo, quais são os tipos de avaliação? Existem, dos tipos de avaliação, existem dois tipos de maneira geral. A avaliação interna e a avaliação externa. A avaliação interna ela ocorre dentro da sala de aula pelos próprios professores, beleza? Ela ocorre dentro da sala de aula pelos próprios professores e ela requer um planejamento pedagógico e ela procura no aluno identificar suas principais necessidades, onde ele erra e onde ele está acertando mais, beleza? Então a avaliação interna ela é bastante importante para a evolução do aluno. Já a avaliação externa, ela não se trata tanto do aluno, mas sim da instituição que se avalia. O aluno faz a prova. Existe a prova da ENED, que é a avaliação de instituição, de ensino de aluno por instituição. Desculpa se eu falei errado, mas é alguma coisa assim, mais ou menos. Perdão. Ela se avalia fora da escola. Ela é produzida por outras instituições, como eu falei, a ENED. E a avaliação externa, ela está muito mais para saber se a escola funciona mesmo. E para pautar o desenvolvimento das políticas públicas. Ou seja, ela se volta muito mais para avaliar a escola como geral. Ela não se preocupa tanto com o aluno em mostrar seus determinados pontos que precisa melhorar, mas sim onde a escola precisa melhorar, beleza, pessoal? Essa avaliação externa ela não vai medir conhecimento de aluno nenhum, vai apenas saber a capacidade de cada aluno, onde ele sabe marcar o X, tá ok? Então, não é uma avaliação muito útil, mas, no entanto, é uma das únicas, né? Uma das únicas. Até porque nem todo aluno está bem, como eu já falei. Nem todo aluno ele consegue estar bem todos os dias. E ainda mais dias de prova tem aluno que é ansioso, cara. Aí ele tem um problema maior para discorrer essas ideias. Aí, agora a gente vai entrar nos métodos mais rigorosos. A avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, ela se refere a um longo prazo. A partir desse processo é possível identificar os pontos fortes e fracos de cada estudante, gerando dados que servirão de base para as futuras decisões, beleza? Ela pode ser aplicada com provas escritas, provas orais, avaliações online e simuladas. Ou seja, a avaliação diagnóstica, como eu acabei falando, é prova. E eu acho que prova ela não vai conseguir, de maneira alguma, mostrar o conhecimento de algum aluno. Porque falamos da matemática. Bom, o canal é sobre matemática, contas de padaria, beleza? Matemática. O que você acha mais interessante? Desenvolver um pensamento matemático no seu aluno, correto? Ou saber que ele faz um cálculo? Jogar uma fórmula e fazer um cálculo. É muito mais interessante que ele saiba saber a fórmula. Porque ele vai entender aquilo, ele vai contextualizar, entende? Isso é muito, muito importante e muito melhor para a nossa sociedade, porque ele vai ser um aluno construtivo. Ele vai conseguir construir pontos a partir de outros pontos, entende? Segundo tipo de avaliação, fechado? A avaliação formativa. A avaliação formativa, ela se trata não tanto do aluno, mas para o próprio professor.
professor ele faz um trabalho e quer saber se está fazendo certo e se está caminhando na direção correta. Para isso, ele vai fazer a avaliação formativa. O que seja essa avaliação formativa? Ele quer saber onde está o próprio erro. A pessoa pode ser utilizada também para o aluno, mas ele quer saber onde está o erro a dúvida de cada aluno. Entende? No caso, ele quer avaliar suas práticas pedagógicas, se estão se vindo corretamente ou não. Ele pode usar lista de exercícios, seminários e estudos de caso. Lista de exercícios é interessante porque não é só um exercício. Você coloca vários exercícios. É interessante que o professor não sempre pega aquela questão na internet. Ou na internet ou em livros, que tem pequenas respostas. É melhor colocar uma questão longa, mesmo sabendo que o aluno vai copiar, mas que ele leia tudo, mude, altere resultados, para conseguir avaliar o seu pensamento matemático, beleza? Mas existe nas outras matérias também dá para fazer da mesma forma. Entende, pessoal? Prosseguindo, a gente vai falar sobre a avaliação somativa. A avaliação somativa, ela vai avaliar também o aluno como um todo, beleza? Ela deve ser utilizada durante todo o processo de aprendizagem. No caso, se for em um ano letivo, esse aluno tem que fazer em um ano letivo esse processo, sempre avaliando ele. Por exemplo, exames de múltipla escolha e exames de forma dissertativa. Os exames de múltipla escolha, como já foi dito, é saber se o aluno sabe marcar o X. Perdão por dizer, sempre repetindo, mas a avaliação, a maioria dos métodos, todos não, grande parte dos métodos, principalmente os mais antigos, eles cobram saber marcar o X. É legal para passar, mas conhecimento não. Ele aprende e esquece. Por isso, o exame de forma dissertativa, até porque as grandes faculdades, ela prefere que o aluno saiba discorrer uma questão do que acertá-la. Comentando rapidamente, teve um aluno, assisti uma história, que teve um aluno que foi para a faculdade de Harvard, brasileiro, e ele tinha visto uma questão no cursinho, uma questão muito difícil mesmo, tinha visto essa questão e conseguiu respondê-la. O instrutor logo anulou essa questão, que ele sabia respondeu ela perfeitamente e colocou outra. Essa outra ele não conseguiu responder. Mas ele conseguiu criar um caminho. Ele teve um pensamento matemático para chegar em determinada questão. Isso é muito mais interessante, porque ele faz o aluno evoluir. Continuando nossos métodos de avaliação. Avaliação comparativa. Como o próprio nome já diz, ele tem a comparar os períodos. Períodos ou bimestre. Os períodos que foram ensinados. É muito interessante essa avaliação comparativa e talvez seja uma das principais que eu mais concordo, entende? Porque ela vai avaliando o aluno em cada período, e não só o aluno, mas também serve muito para o professor. Porque se ele está falhando nisso, o aluno não está conseguindo aprender, talvez o erro nem sempre esteja no aluno, mas também no professor que não está conseguindo passar o assunto, entende? Aí o professor avalia esses períodos, resumos de conteúdo, testes rápidos, relatórios e etc. Também pode usar as notas, beleza? Mas, como já foi dito, as notas não são tão interessantes porque nem todas as vezes o aluno estava bem. Agora, pessoal, vou dar uma rápida dica a vocês de como avaliar um aluno à distância, tá ligado? Tá entendendo? Usar a tecnologia. E essa avaliação à distância é interessante também porque a gente se lembra que teve a pandemia, né? A pandemia foi um período muito criterioso para a avaliação e para o ensino, porque muitos alunos não conseguiam aprender, como muitos professores não estavam conseguindo ensinar e passar aquele conteúdo dito. Alguns professores conseguiram se adaptar rapidamente ou lentamente, mas conseguiram. Outros não, talvez não tentaram.
entende? Mas alguns professores não conseguiram se sair bem, pessoal, entende? Então, a avaliação à distância, você tem que usar tecnologia. Conte com a tecnologia para isso, pessoal. Mandando perguntas, sempre vídeos que atraem o aluno. Cara, quando o aluno está na tela do celular, ele tem um monte de coisa para ele ver, não tem só aula, entende? Então você tem que chamar a atenção totalmente para você. Tem que ser uma aula diferenciada. Talvez por isso muitos professores não conseguiram, porque eles não tentam coisas diferenciadas. Acho que o tradicional serve, beleza? O primeiro e o segundo eu já falei. E as 20 perguntas óbvias. Muito professor ficou muito preocupado com a questão de cola. Cara, cola sempre não é parâmetro, entende? Porque se você colocar uma questão que ele já viu, ele vai saber marcar aquilo ali. Isso não é interessante. Faça com que o aluno discorra sobre aquela questão, entenda, procure, mesmo que tenha na internet. Manda ele procurar, manda ele entender a questão, manda ele discernir sobre a questão. Talvez seja muito mais interessante do que o medo de colar. Agora, a gente vai entrar no ensino, beleza, pessoal? Vamos dar entrada no ensino. Ensino, o que é ensinar? Ensinar é do latim, né? Insigne, desculpa, se falar latim. Do latim é muito fraco, mas eu pretendo falar. É indicar. Indicar a direção que se anda. Ensino não tem aquele de... Eu vi foi um colega meu que falou, viu um cara, mas ele falou assim, cara, ensinar não é tu fazer com que o cara aprenda a fazer, marcar o X da forma e nada, não, velho. Ensinar tu vai dar o caminho. Ele segue se quer. Entende? Mas nem todo aluno você dá o mesmo caminho. Tá entendendo? Você não vai dar o mesmo caminho. Vamos dizer, um aluno de bem de vida, tem internet em casa, tem computador. Você diz, ó, cara, assista esses vídeos aqui, entende essas questões, abre esse site, brinca com GeoGebra, tu vai aprender muito geometria, por exemplo. Você vai mandar o mesmo cara, outro cara fazer isso. Não, ele não vai conseguir. E o ensino ele tem duas dimensões, né? Uma intencional e uma de resultado. Entende? A intencional é que a intenção, né? Ele vai indicar. E o segundo é o resultado do aluno. Não existe ensino sem os dois, pessoal. Entenda. Mesmo que você tenha a intenção de ensinar, mas você não alcançou um resultado, você falhou. Você falhou miseravelmente nesse ensino que você fala, que você prega. E eu acabei esquecendo de pontuar uma questão, mas já volto nela. O que são métodos de ensino, pessoal? Sim, lembrei. Os métodos de ensino são várias formas de ensinar. No caso, ensinar se torna uma atividade poliforme, ou seja, existem inúmeras formas, tanto como avaliação quanto planejamento. Planejamento nem tanto, mas avaliação sim. Existem várias formas de você ensinar, de avaliar. E ensinar, ele quase extrapola isso, porque para ensinar você tem que ter muito amor. Não só naquilo que você faz, mas com muita paciência também. Muito amor, muita paciência. Entende? Tem que gostar muito. Porque é uma atividade que requer muito, muito esforço. Porque para existir um ensino, acho que ele tanto precisa de uma boa avaliação quanto de um bom planejamento, se você for um bom professor. Entende? Existem inúmeros métodos de ensino. E eu vou falar algum desses para vocês. Os métodos de ensino que eu digo, você pode imaginar que são métodos. Não pode imaginar não, são métodos. É método de você ensinar. Método de você chegar em determinado local. Entendeu, pessoal? Caminhos diferentes. Compreende? Quais são alguns desses métodos de ensino? O método de exposição pelo professor.
Esse método talvez seria um método tradicional, mas ele é bem interessante caso você tenha uma boa turma, entende? O professor ele vai apresentar conhecimentos, ele apresenta conhecimentos e as tarefas para os alunos. Assim ele fica com eles ficam com postura passiva os alunos e o professor tem a postura ativa. Essa imagenzinha ela descreve bem isso, né? O professor ensina, a menina entende, anota, beleza? Ela, se o aluno for um bem desenvolvido, ela funciona muito bem, mas caso não é interessante, entende? Segundo método, método de trabalho independente. O método de trabalho independente ele consiste em atividades nas quais os alunos desenvolvem maior autonomia. No caso, o aluno nesse trabalho independente, o aluno se torna o ativo e o professor passivo, pois ele só vai servir para guiar ali, orientar o aluno a chegar em determinado lugar. Isso são baseados em projetos, metodologia de aprendizagem, como projetos também, esse trabalho independente. Agora, o método de elaboração conjunta. Esse método, ele se trata muito bem, mas em alguns momentos ele se trata muito atrapalhoso para o aluno, pois ele divide a sala em grandes ou pequenos grupos, faz em grupos, e na verdade são grandes grupos, e fazem com que o aluno consigam... Voltando, desculpa a interrupção. O método de elaboração conjunta. Ele, como eu falei, ele se trata de um conjunto de pessoas. Ele apresenta metodologias ativas como aprendizagem. Ele é um grande grupo, não são pequenos grupos, geralmente são grandes grupos, que eles propõem em objetivos de ensino, projetos da escola. De matemática, por exemplo, podemos usar uma construção de pirâmides baseado na escala real, ok? Baseado na escala real, por estatística. Né? Para quem não entendeu muito, é tipo 1 centímetro equivale a 1 metro. Rapidamente, ó. Quarto método, dos inúmeros métodos. Método de trabalho de grupo. Esse método, ele já vem com... Ele é mais interessante, pois ele trata de menores grupos, entendem? Ele diminui o grupo, formam grupos, né? Formam pequenos grupos com alunos que consigam passar um para os outros as informações, pessoal. É bastante interessante esse método. É bem interessante, pois eles propõem que os alunos consigam compreender e estudar entre si. Às vezes existem grupos que acabam excluindo um ou outro integrante, mas isso é termo para outro. As atividades especiais, as quais vêm para complementar os métodos de ensino com tarefas de trabalho e realizadas de forma lúdica e disruptiva. Ou seja, ela vem com a vontade de levar o aluno para fora, a caixa fora do assunto, mas não tirar ele do assunto, entende? Ele vai ficar no assunto. Quando ele terminar e voltar, ele vai entender. Vai ser uma ruptura e depois uma junta novo. Entende? Tipo, você leva um aluno para trabalhar sobre geometria. Esse é um dos exemplos mais simples. Do nada você manda ele brincar de Tetris, jogar o jogo Tetris. Ali ele saiu, depois quando ele volta para a geometria, ele entende perfeitamente o que estava fazendo. E até se ele quiser ir de novo, ele vai conseguir se sair muito bem. Ensino tradicional. Como eu falei, um ensino tradicional, ele é e não é muito legal. Porque o professor, ele trata a turma como unidade. Tratando a turma como unidade, ele trata ser o protagonista e o aluno passivo. Ou seja, ele vai utilizar o mesmo método para todo mundo. E cada aluno é um aluno. Você não pode avaliar um aluno da mesma forma que você avalia o outro. São alunos diferentes.
ele trata o aluno como uma tábula rasa, como é dito, e que deve receber conhecimento. E o professor fala conhecimento, e dependendo do aluno, ele não vai conseguir absorver aquele conhecimento. Então, se o professor não chegar no aluno, ou o aluno chegar no professor, o aluno não vai sair do lugar. Entende, pessoal? E por isso existe uma falta de autonomia e uma crítica muito grande. Até o grande Paulo Freire, pernambucano, vou falar sobre ele mais na frente, criticou esse processo de aprendizagem. Porque ele trata o aluno como uma educação bancária, né? Como diria Paulo Freire, a gente apenas pega o conhecimento e vai depositando na cabecinha do aluno. E nem todo, como diria nos bancos, né? Nem todo cofre é o mesmo. Alguns conseguem entrar mais dinheiro, outros não. Isso vai depender do aluno, pessoal. E a gente sabe que a nossa sociedade brasileira não é uma sociedade igualitária, toda regrada, igualzinha. Não, não é. E acaba muito sendo prejudicado alguns alunos por causa desse método, que hoje não deve ser mais utilizado, mas é interessante em alunos que se esforçam um pouco mais. Porque também tem aquele aluno que se o não entendeu, o professor não está nem aí. Não vamos julgar apenas o professor, mas alguns alunos, eu vi isso talvez porque eu fui um desses, entende? Se ele não entende, ele não está nem aí, ele não vai usar isso para a vida, né? Ele pensa assim, o que é um pensamento muito errado. O método construtivista. Esse foi um método criado por Jean Piaget, onde Jean Piaget diz o seguinte: o aluno vai ser o protagonista, o aluno é o protagonista dessa ação, pessoal. E o professor é o orientador. O professor somente vai guiar o aluno ali. Ele não vai trazer o aluno para a realidade, né? Não, ele vai inserir o aluno na realidade, perdão. Ele vai inserir o aluno na realidade e ele apenas vai guiando ali e fazendo com que o aluno assimile, entenda as ideias e consiga passar essas ideias, pessoal. Ao assimilar o conteúdo, a mente não sofre grandes mudanças, beleza? Diz Paulo Freire. O desenvolvimento ocorre quando a criança não consegue assimilar, o que leva a desistir ou se modificar. A desistência não é o ponto, a modificação é. Quando ele não consegue assimilar, ele modifica aquilo ali. Ele modifica para que consiga entender. E a partir que ele se acomoda, ele tem entendido a ação dele, entende? A acomodação é o entendimento, quando Paulo Freire diz que é a acomodação. Porque o processo de modificação leva à acomodação. O que segundo Piaget é um caminho para a descoberta e a construção do conhecimento através de novos sistemas de assimilação. Entende? A acomodação, ele vai entender a lei e é novo sistema. Ele não se acomoda, ele cria outros. Seria mais bonita essa palavra que a acomodação. Porque a acomodação que a gente pensa ele trava a lei. Ele se acomoda e desiste, mas não é. E geralmente esse método serve mais, eu diria que esse método serve mais para crianças menores. Eu acho que o aluno bem formado, ele não consegue se sentir confortável com ensino. É interessante, pois traz o aluno mais para a realidade. Não retiro o que disse e coloco e reponho. Este ensino é muito interessante, pois ele traz o aluno para a realidade e consegue converter aquele abstrato na realidade. E o aluno consegue entender o assunto, sim. Compreender. O segundo método, o método montessoriano. Ele foi criado pela educadora italiana Maria Montessori, psicóloga e pedagoga, educadora. Este método também se repete como de Piaget. O aluno vira um protagonista e o professor um guia, um mediador. Nas escolas montessorianas,
O ambiente da sala de aula é preparado para que o aluno tenha a possibilidade de vivenciar experiências diversas, entende? E, no caso, ela trata como o que a escola tem que preparar. A escola não é mais apenas estudar. A escola é uma preparação do aluno. Ela prepara o aluno, se prepara para receber o aluno e conseguir inserir ele no conteúdo. A avaliação é feita a partir das observações dos professores e é desenvolvida foi desenvolvida e elaborada por Maria Montessori. Perdão. Prosseguindo, a gente vai falar um pouco agora sobre o método de ensino freiriano, nosso grande Paulo Freire, né? Pernambucano, brasileiro e um dos caras considerados mais inteligentes, pois até hoje é falado nesse método. Muitos dizem que este método é utilizado na educação pública, mas não é. Por que não? Se tivesse sendo utilizado o método de Paulo Freire, não teria tantos analfabetos, mas isso é outro tema. A educação, chamada de educação libertadora, né? Ela vai estimular o pensamento crítico e o desenvolvimento cognitivo a partir de aspectos próprios da vida do aluno. Ou seja, esse ensino de Paulo Freire, ele vai trazer a realidade do aluno para dentro da escola. Ele vai mostrar que cada aluno ele tem a capacidade de entender pelo que ele já viu, entende? Ele tem uma liberdade e uma autonomia muito grande. Cada aluno vai ter uma liberdade e autonomia muito grande, pois ele vai mostrar, né? Ele vai trazer ali que ele pode chegar no mesmo resultado, mesmo pensamento, seguindo por caminhos totalmente diferentes, pessoal. Isso é muito interessante, muito bonito de se falar, entende? E um fato muito interessante sobre Paulo Freire, no Rio Grande do Norte, ele alfabetizou 380 trabalhadores rurais em um curso de 40 horas. Como ele fez isso? Ele fez tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ele trouxe o aluno da roça, trouxe para dentro da sala de aula e explicou com as palavras que ele entende. Oxente. Não é assim. Olha aí, capim. Entende? Eu vou saber ensinar como ele ensinou. Mas ele é um grande pedagogo. Fez a revolução no método de ensinar. Dos milhares de modos de ensino, o dele é um dos melhores e talvez fora do... Ele foi um homem fora do seu tempo. Entende? Ele foi um homem à frente do seu tempo. Agora a gente vai sair um pouco do método de ensino, ensinar e tudo mais, desses grandes métodos que a gente viu, e números, né? Existem muito mais, se vocês quiserem pesquisar. Existem números, muito mais métodos de ensinar. A gente vai entrar no planejamento. Nosso planejamento, como vocês já perceberam, eu planejei aqui em todos, tanto na primeira, tanto na avaliação quanto agora, eu planejei sair do abstrato, sair do real, trazer para o abstrato e trazer para o conteúdo. Isso é um planejamento bom, mas ao mesmo tempo fraco. Entende? Porque ele vai servir, mas não a todo tempo. Cadê? Já saiu do lugar. Perdão. Vamos trazer o planejamento então, fazer todo esse caminho. Você quer comprar um carro? Vamos planejar. Eu tenho um plano de comprar um carro daqui a 3 anos, beleza? Que a gente, falando em planejamento e plano, eu já falo desses 2 tópicos do primeiro e já passo para vocês, rapidamente. Eu tenho um plano. Meu plano é comprar um carro daqui a 3 anos, beleza? Pronto. Passou 3 anos, só tô trabalhando, não planejei nada, não planejei como eu gastar meu dinheiro. Gastei meu dinheiro de todo jeito, tô sem carro. Ixi. Agora vamos voltar no tempo de novo. Quero comprar um carro daqui a 3 anos. Vamos planejar. O que eu vou fazer com o meu dinheiro esses 3 anos? Ou se eu vou passar férias, se eu vou buscar uma nova fonte de renda.
Se eu vou adicionar uma fonte de renda, renda variável, renda fixa, beleza? Isso é o planejamento. Esse é o planejamento e o plano. E o planejamento educacional, entende? Observando esta imagem, essas 3 imagens que eu coloquei aqui para vocês conseguem avaliar qual seria o plano e o planejamento? Se já avaliou, se quiser pode dar um pause no vídeo e pensar. Mas a resposta seria esta. Primeiro, planejamento. Segundo, plano. Terceiro, plano. Correto? O planejamento ele vai descrever o que vai fazer em cada passo. No plano, ele apenas demonstra, aqui, simples, de onde ir para onde vai. Mas não mostra como. Mostra os lugares, mas não mostra como nem detalhe. Entende? E o terceiro ponto também acaba fazendo isso. O planejamento na educação, pessoal. O planejamento na educação ele vai procurar o que precisa ensinar nos cursos. Os melhores meios para utilizar os melhores recursos. Entende? O planejamento você vai usar avaliação e ensino. Você vai planejar uma aula com avaliação e ensino. Você tem que estudar os dois. Você está planejando. Eu quero dar uma aula sobre geometria. Eu vou estudar como eu vou ensinar essa aula. Vou estudar planejar. Primeiro me planejo, né? Estudar geometria, estudar método de ensino, determinar um método de ensino e escolher como eu vou avaliar cada aluno, entende? Isso é um planejamento. Por isso o professor deve estudar a realidade, de planejar suas atividades de acordo com a especificidade de cada estudante. Você não vai usar, como eu falei, tanto no ensino quanto na avaliação, o planejamento de cada um é diferente. Você não pode usar o mesmo planejamento para uma turma só. Você pode até tentar, mas você vai falhar miseravelmente. Pois sua turma não vai ter todos alunos bons, e nem maioria, nem grande parte. Entende? É muito mais complicado você... E talvez até porque são grandes escolas. Entende? Grandes turmas, 40, 45, 50 alunos. Como você vai dar conta de tudo isso, né, pessoal? Você não consegue, dentro de um ano letivo, retirar o potencial de 45 pessoas, o potencial máximo delas naquele ano. Você não consegue. E eu trago uma questão interessante, para apenas dizer, mas se todas as áreas, o cirurgião precisa auxiliar, o delegado precisa do policial para lhe auxiliar, o delegado precisa do escrivão para lhe auxiliar, o técnico de futebol, para quem gosta de futebol, ele tem um técnico auxiliar. Por que o professor não tem esse técnico auxiliar nas grandes aulas, nas grandes turmas? Deveria ter. Na minha humilde opinião, deveria ter. Mas cada um com a sua, não é isso? A gente vai falar alguns planejamentos. Opa, travou. Pai, trave não. Não. Faça não. Ei. Faça não, pelo amor de Deus. Pessoal, desculpa. Voltou. Meu Deus, agora gelou o coração. Voltamos. Vamos falar dos planejamentos. Esses planejamentos, eles podem ser usados em qualquer coisa, mas a gente está visando o ensino. Então, a gente vai falar dele no ensino. Planejamento estratégico. Além que o planejamento ele vem sendo mais debatido, ele vem ao longo do tempo sendo bem debatido, mas ele vem ser mais debatido após a Segunda Guerra Mundial, aquele planejamento econômico. Planejamento econômico parece muito estratégico, entende? Porque ele vai considerar a situação atual da escola, planejamento econômico, ele considerar a situação atual do Estado, que quer melhorar. Ele vai considerar a situação atual da escola e para procurar oportunidades de modo considerando o cenário atual da escola, incluindo suas oportunidades, forças e ameaças e fraquezas, pessoal. O planejamento estratégico é muito interessante porque ele vai tentar retirar o melhor da escola. Vamos dizer uma escola particular.
ela precisa exatamente de um planejamento estratégico, porque ela tem que retirar todo o seu potencial em cada uma das áreas. Ela não pode mostrar suas fraquezas e ela não pode perder as oportunidades, entende? Então, o planejamento estratégico é muito importante para a escola em si. E ela também pode ser levada para o aluno. A gente vai considerar a situação atual do aluno, para onde a gente quer levar suas necessidades e fraquezas, entende? Então, o planejamento estratégico ele também é muito interessante para a gente debater no aluno, porque a gente vai estudar o aluno a fundo e tratar ele como um material a ser lapidado. Agora, o planejamento pedagógico, beleza? O planejamento pedagógico ele se interfere no ajustar a escola interna e externa. O que é o interno na escola? Não estou falando agora de... Não é avaliação, pessoal. Agora é escola interna mesmo. Como corpo docente da gestão e infraestrutura. E o externo são aquelas medidas do MEC, né? Ministério da Educação lhe requer. A gente vai ajustar a escola internamente e externamente. Tá bem, pessoal? O corpo docente e todo o corpo docente, o calendário de eventos, né? O que esse corpo docente vai montar. Esse é o planejamento pedagógico. E ele tem que estar preparado para mudar a qualquer momento. Por exemplo, em 2020, entrou a pandemia. Teve que mudar tudo de repente. E requer uma boa equipe de planejamento. O planejamento pedagógico ele tem que seguir alguns critérios, mas ele tem que estar preparado para mudanças bruscas. Entende? Outro tipo de planejamento, o planejamento de ensino. Esse ele já é mais direcionado ao aluno, né? A gente falou do estratégico, o estratégico todo é uma mudança, mas o planejamento de ensino realmente é isso. Ele vai envolver ações concretas entre alunos e professores. O que o professor ele vai ajudar para trazer esse aluno para a minha... O professor, perdão, pessoal, o que o professor vai usar para trazer esse aluno, entende? Para cá. Esse planejamento de ensino ele é dividido em três tópicos bem importantes. O planejamento do curso, o planejamento da unidade e o planejamento de aula. Eu vou tentar passar rapidamente, que nosso tempo está quase batendo, pessoal. O planejamento do curso. O planejamento do curso ele refere a tudo, a todos os conteúdos que você ensinado naquele curso. Vamos dizer, matemática, que é o que eu estou me graduando. Ele tem um planejamento de curso que uma hora ou outra muda. É retirado uma matéria e adicionado outra. Esse é o planejamento do curso. E cada matéria tem o seu planejamento, que os professores indicam, né? No caso, esse é o planejamento da unidade. Estamos falando no nível menor, não tão amplo. O menor acho que é mais fácil de vocês entenderem. Planejamento da unidade. O professor escolhe não. É determinado do planejamento do curso o tema que o professor vai trabalhar na unidade. E nisso ele vai escolher qual matéria vai utilizar e para trabalhar toda aquela unidade. E a gente está chegando no planejamento de aula, que é talvez o mais complexo, assim, porque é a prática. Você introduzir o aluno na prática. Beleza, pessoal? O planejamento de aula você vai botar o aluno ali, você vai inserir ele totalmente na sua aula, ok? E esse planejamento de aula requer apenas o professor, porque o professor vai delimitar o que vai utilizar, qual metodologia, quais materiais, o que vai fazer, o tempo de duração e inúmeros outros fatores. Entende, pessoal? E por último, e não menos importante, o planejamento curricular. Perdão. O planejamento curricular ele vai ser utilizado durante todo o ano. É a definição dos conteúdos que vão ser utilizados no ano todo, entende? Em todas as matérias. Aqui é preciso considerar o nível de complexidade dos conteúdos, que são os métodos mais simples para sua abordagem, e como as atividades desenvolvidas dentro e fora da escola podem auxiliar no aprendizado, tá entendendo? São as metodologias. Isto. Caramba, desculpa.
Perdão pelos erros, pessoal. Perdão, desculpa. No entanto, é essencial considerar também os PCNs, que é os Parâmetros Nacionais Curriculares. Parâmetros Curriculares Nacionais. Perdão, de novo. Parâmetros Curriculares Nacionais que direcionam a instituição para o bom desenvolvimento. Entende? Então, esse planejamento curricular, ele vai utilizar todo ano. Ele vai precisar também de um planejamento muito, muito complexo, porque dependendo, ele vai ser raramente mudado, pessoal, esse planejamento curricular. Porque ele geralmente vem para o Enem. Ele é todo preparado para o Enem. Tem que trabalhar tudo aquilo ali, estamos falando de ensino médio, tudo aquilo ali para chegar no Enem e ter uma boa preparação do aluno, entende? Então ele só vai mudar mais metodologias, mas os assuntos que vão ser trabalhados é raro. Talvez por isso uma prova que delimita onde você chega, entende? É complicado, mas é interessante se falar, porque a gente pode trazer isso para nossa realidade, entendeu? Porque a gente vai ter um cara que não tirou nota boa na escola, notas boas na escola, nunca foi numa escola, não entende sobre filosofia, sociologia ou qualquer outro assunto. A gente vai eleger um cara desse, né? Como presidente, vamos dizer assim. Um exemplo. Então, os planejamentos, o ensino e a avaliação ela é muito importante. Porque você tem que entender que cada aluno é um aluno, entende? Cada aluno é um aluno e ele chega em determinado local. Eles têm que chegar no mesmo lugar, segundo o MEC, né? O PCN, e através de caminhos diferentes. Por isso que os professores têm que estar muito bem preparados para que possam introduzir e destrinchar o aluno de todos os caminhos, pessoal. O aluno ele tem que estar bem preparado e bem assessorado para conseguir chegar nisso. Eu vou deixando vocês por aqui. Perdão por meus erros, desculpe qualquer coisa. Alguns travamentos, perdão. O computador está passando por um momento difícil. Perdão, desculpa. E muito obrigado. O professor pode ser desconsiderado esse tempo que eu estou falando besteira, se o senhor se importar. E eu vou deixando vocês aqui, por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que não tenha sido uma palestra tão cansada e chata de se assistir, apesar de que eu acho que talvez tenha sido. Mas muito obrigado se você assistir até aqui, pessoal. Muito obrigado.